Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos para que a gente entre em sintonia com a espiritualidade amiga que vem ao nosso socorro neste dia. Em especial, vamos sentindo já a presença do nosso anjo da guarda que cuida de nós, sentindo também o amor de mãe, de Maria de Nazaré, que vem ao nosso socorro neste momento, que nos acolhe e nos conforta e nos leva até a presença do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, que nesse momento nos recebe de braços abertos. Vamos sentindo o amor do Cristo por nós neste momento, acalmando os nossos corações, acalmando todo o nosso ser. E Ele nos convida a viver o seu Evangelho de amor e nos leva até a presença de Deus, nosso Pai, que só temos a agradecer a tudo o que nos acontece, tudo aquilo, todas as oportunidades, tudo aquilo que Deus coloca em nossa vida. E assim, como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje eu queria iniciar contando a história de um jovem rapaz. Esse daqui, que está nesse livro. Esse jovem rapaz. O nome dele é Vade Abraão Filho. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1956. Ele sempre foi um menino, né, um garoto muito obediente, um jovem muito dedicado às ações voluntárias, ao trabalho voluntário, ao trabalho na igreja. Mas, né, a vida ela traz algumas situações que às vezes a gente, num primeiro momento, a gente não tem nenhuma explicação. Esse jovem, aos 17 anos, muito engajado nas tarefas de caridade, na igreja, ele um dia ele vai para a escola, vai para o colégio, né? E no colégio, né, aos 17 anos de idade, ele tem uma morte, né, repentina. Ele sofre um infarto fulminante do coração e ele acaba falecendo. A família, ela entra em total desespero. Imagina, né, o pai e a mãe, né, desse jovem, vendo um filho em tenra idade morrendo desta forma, né, perdendo a vida desta forma. Os pais, então, começam naquele momento um sofrimento, né, muito grande. Eles passam por todo o processo, o velório, né, inicia, né, o enterro do seu filho. Vem os dias, né, de luto, a ausência, né, da presença do seu filho amado dentro de casa. E os pais entram em total desequilíbrio. O pai dele, ele deixa, né, para trás as atividades, né, na indústria onde ele trabalhava. Não, ele já começa a ficar distante do trabalho, fica pensativo, visita vários dias, né, durante a semana ele visita o cemitério para ver o sepulcro do filho, junto com a sua esposa, que também passa por momentos muito difíceis. Os amigos tentam ajudar, mas nada consegue acalmar aqueles corações. O pai, ele começa a cada vez mais entrar em total desequilíbrio. Ele então começa, alguns dias da semana, ele percebe que ele precisa estar junto do filho.
e ele fala para a esposa que ele iria, né, lá para umas 7 horas da noite, ele sairia de casa, porque ele precisava passar na indústria para resolver alguns problemas. E, na verdade, ele vai direto para o cemitério. E lá no cemitério ele encontra, né, novamente o sepulcro do filho, e ele, né, ali de forma assim, no meio da noite, ele tira a lápide, né, ele tira ali, a, destampa o sepulcro do filho, e ele chega a se deitar no espaço vazio do jazigo para poder dormir junto com o filho, porque para ele, o filho dele estava ali e precisava da companhia do pai. Então, imagina a situação desses pais. Agora, queria dar uma pausa nessa história, né? Nessa história que é uma história de uma família real. A pergunta que eu queria colocar para vocês é o seguinte: como que a gente poderia consolar esses pais? Primeiro, se coloque no lugar deles. Imagina você perdendo um filho de uma forma assim tão súbita. Como se você encontrasse, né, se você encontrasse esses pais, o que você poderia dizer para eles para tentar consolar? Acho que o máximo que a gente poderia dizer é meus sentimentos. Nos faltam palavras, né, para poder trazer algum consolo para esses pais. E como amigos, como parentes, né, dessa família, como que a gente pode trazer um mínimo de equilíbrio para eles? Como que a gente poderia fazer isso? Como após a morte de um filho, como que a gente poderia trazer de novo, né, esses pais para que eles possam seguir em frente com a sua vida, com fé, com esperança? O que a gente poderia falar para eles? O que a gente poderia fazer? Realmente é um momento difícil. Eu mesmo, eu mesmo já passei por situações assim, onde amigos perderam os seus filhos, e é algo muito difícil de o que você falar neste momento para consolar. Bem, mas seguindo com a história, essa família então, nesse momento esses pais estão numa situação muito difícil, uma tristeza, uma revolta, até aquela tristeza que já vai virando uma depressão por conta da falta do filho. E alguns amigos então convidam aqueles pais a visitarem Uberaba, a cidade onde o Chico Xavier ele tinha um centro, né? Então, os pais, mesmo sendo católicos, né, eles vão para Uberaba, né? Vão para Uberaba e lá quando chegam no centro do Chico, né, aquela multidão estava lá. Então, no final, eles conseguem se encontrar com o Chico Xavier e a mãe, né, desesperada, já vai ao encontro do Chico, falando: Chico, eu perdi o meu filho morreu, eu perdi o meu filho, em lágrimas. E o Chico olha para ela e fala assim: não, minha irmã, não, você não perdeu o seu filho. O seu filho agora é um apóstolo de Jesus. Então Chico convida aquela família para as reuniões do dia seguinte, né? Na manhã do dia seguinte. E na manhã do dia seguinte, então, Chico, né, começa os trabalhos de psicografia das cartas. Então Chico manda uma mensagem, uma carta daquele jovem de 17 anos, manda uma mensagem para os seus pais, que diz assim: meu pai, querida mãezinha, não chorem, não chorem mais. Não morri como pensam.
O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Lembremo-nos, é muita atividade a desenvolver. Os outros, papai, pensemos nos outros. Procure, com a mamãe, auxiliar os outros rapazes. Não chore mais, eu imploro. Não queiram morrer para poder me ver, para me encontrar. Espere nos desígnios de Deus. Vamos nos entregar aos desígnios de Deus. Eu estou contente, observando o amor com que procuram Jesus no templo da perseverança em Cristo. Também compareço às reuniões, também escuto as preleções e vou aprendendo com os novos ensinamentos. Desde aquela manhã daquela sexta-feira, 6 de julho passado, eu estou sentindo uma grande transformação. Antes do coração parar, em meus entendimentos com os meus amigos, já me via como deslocado do mundo. Não julgue que vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado o que aconteceu. Meus dias no corpo físico, no corpo terrestre, não podiam ser mais extensos. Agradeçamos a Deus. Tudo terminou tão bem como começou, porque Deus me concedeu os melhores pais que eu não mereci e que eu poderia receber. Meu pai, aqui está comigo o meu vovô Abraão. Ele e eu pedimos para que pare de chorar, que não chore mais. Eu preciso melhorar, papai, seguir a vontade de Deus para mim. Mãezinha, não pense em Natal triste. Vamos auxiliar as criancinhas e construir um Natal melhor que os anteriores. Prometo fazer o que puder para ser útil. Meu pai querido, querida mãezinha e querida irmã, eu vou terminar, mas terminar só no papel, porque seguiremos trocando ideias pelos fios do pensamento e do coração. Deixo a todos o carinho e a saudade, o reconhecimento e a esperança com todo amor. Vade. Imagina você, como pai e como mãe, recebendo uma carta dessa dos filhos, do próprio filho. Então, isso é muito consolador, né? E este é um exemplo vivo do caráter consolador da doutrina espírita. Então, além de reafirmar, a doutrina espírita, além de reafirmar que a morte ela não existe e que o nosso espírito ele é imortal, ela mostra que depois da morte estamos tão vivos, mas tão vivos, que podemos até nos comunicar. Isso, dentro da doutrina espírita, nós chamamos de mediunidade. Então, no próprio Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ele diz aos discípulos que após a sua ida, após a sua morte, ele enviaria um outro consolador, um consolador que ficasse para sempre conosco, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele teria nos dito. E quando Jesus ele diz isso, a gente entende, dentro da doutrina espírita, quando Jesus cita esse Consolador, a gente entende que ele está se referindo a todo esse conteúdo de informação, de entendimento que a doutrina espírita nos trouxe. E tudo isso vai trazendo mais luz, mais entendimento para as próprias mensagens, para os próprios ensinamentos que Cristo deixou para a gente. Mas tem algo interessante que eu queria abordar também. Quando a gente... Vamos voltar para a situação dessa família, o caso dessa família. Vocês percebam que a carta psicografada pelo Chico, a carta do filho,
ela consolou aqueles pais, né, provando que o filho continuava vivo. Mas acontece algo interessante, a separação ainda continua. A dor da separação do filho com os pais ainda continua. Então, é importante colocar isso. A doutrina espírita, ela trouxe o consolo, ela tirou aqueles pais do desespero, mas a dor ali continua. Os pais estavam em total desequilíbrio. Aquela carta mostrou que o filho estava vivo e trouxe um pouco mais de equilíbrio para eles, tirando eles do desespero. Mas, por outro lado, a dor daqueles pais ainda estava ali. E esse é um outro caráter consolador da doutrina espírita. Ela nos ensina que toda dor e todo sofrimento, ela tem uma causa e tem um propósito. E que nenhum sofrimento na Terra, nenhum deles, é fora de razão. Todo sofrimento, toda dor na Terra, a doutrina espírita nos ensina que tem um propósito de despertar, ou um propósito de aprendizado, e também pode ser um propósito de provar a lição que foi aprendida. Aquela lição que nós já aprendemos, que vamos passar por situações aonde a gente vai ser provado, né, se aprendemos realmente aquela lição. Por exemplo, você dá um exemplo que chega a ser um pouco cômico até. Você às vezes sente que é uma pessoa impaciente, né, uma pessoa nervosa, de pavio curto. Aí você vai lá e faz sua prece para Deus, fala assim: Deus, me ajuda a ser mais paciente, a ser menos nervoso. Meu Deus, me ajuda a ser mais sereno. E você está fazendo essa prece para Deus. Ótimo. Você termina a sua prece, o telefone toca. Quando o telefone toca, quem é do outro lado? A sua sogra. A sua sogra avisando você que ela vai passar um período de 3 meses na sua casa. Bem, eu não tenho nada contra as sogras, mas o que acontece? A gente sabe que em algumas situações, né, há toda, né, uma situação onde a sogra, ela sempre é aquela pessoa que vai tirar a gente um pouco do sério. Então, colocando desse ponto de vista, olha Deus ali, né? Assim, olha, é para trabalhar a sua paciência? Você quer ser mais sereno e tranquilo? Então vamos trabalhar isso. E normalmente, gente, não é, normalmente, sabe o que acontece? A gente sempre entende aquilo que está acontecendo com a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é aquilo que, às vezes, mal que a gente vê no primeiro momento está acontecendo com a gente, sabe? Às vezes o mal nos chega, a gente não entende direito, a gente acaba passando por aquilo e só lá na frente que a gente realmente vai entender, a gente vai poder olhar para trás e, e olhar por todo aquele desafio que a gente passou, todas aquelas aflições, e a gente pode olhar para trás e falar assim: olha, eu me tornei melhor depois daquilo. Foi doído, machucou, sofri, deu trabalho? Deu. Mas superando aquele desafio, eu me sinto melhor. Eu sou mais forte hoje. Então, buscando mais uma passagem do Evangelho, quando Jesus vai lá no Sermão da Montanha, ele fala para a gente: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Hoje eu posso falar para vocês que eu consigo, através da doutrina espírita, eu consigo compreender as minhas dores e compreender com todo o meu entendimento que todo o sofrimento que hoje passa a humanidade, eu consigo entender que tudo isso
faz parte de um crescimento espiritual. Faz parte de um momento onde a humanidade ela precisa aprender com isso, que eu também preciso aprender com isso. Mas eu tenho certeza que nós seremos consolados mais cedo ou mais tarde. Então, e tudo isso que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, me trouxe, é conseguir ter essa razão. A razão, sabe? Essa razão me trouxe muito mais fé em Deus e nos propósitos de Deus. E isso mudou muito a minha vida, sabe? Eu acredito muito mais em Deus hoje, nos seus propósitos, em tudo aquilo que acontece no mundo, eu consigo entender que Deus está por trás de tudo isso. Então eu também espero que isso também possa te ajudar a manter viva essa fé, essa esperança de que Deus está no controle de tudo. E que mais cedo ou mais tarde todos nós seremos consolados pelo seu infinito amor. Então, para terminar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos novamente em gratidão a toda a espiritualidade amiga, a todos os nossos irmãos espirituais, ao nosso anjo da guarda, ao nosso Mestre Jesus por todo o seu amor, e a Deus nosso Pai, por todo o amparo, toda a luz na nossa jornada. E nesse momento vai pensando, vai desejando o melhor a toda a humanidade em sofrimento. Vai desejando também o melhor àquele amigo, aquele parente que está passando por dificuldades. Vai desejando o melhor também àquele parente que às vezes você possa ter algum desentendimento. E vamos pedindo que o nosso Mestre Jesus possa adentrar o nosso lar neste momento, trazendo a sua luz, iluminando todos os espaços. E pedindo que essa luz se volte a nós, nos trazendo serenidade e renovando a nossa fé e esperança de que novos dias virão, de muita paz e amor. Muito obrigado, Pai, por este momento. Que assim seja. Fiquem com Deus e muita paz e muita luz.